Bom dia, gente. Postando um videozinho aqui rápido sobre acústica, tá certo? Percebam que nesse vídeo eu fiz um resumo, tá? Um resumo simples, mas que vai ajudar bastante vocês. É bem objetivo esse resumo. E coloquei alguns exemplos aqui para vocês, tá certo? Então a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: nós temos aqui as fórmulas. Ó. Estão aqui as fórmulas, são as fórmulas principais, as mais importantes. Temos a fórmula da intensidade física, que é o quociente entre a energia, quando a energia, área vezes o tempo. A fórmula do nível sonoro, que é o que? N, que é igual a B, que é igual a 10 vezes o log de I sobre I, onde I é a intensidade sonora e o IO, o limiar da percepção auditiva, que tem um valor fixo, que é 10 elevado a menos 12. Temos a fórmula da velocidade quando envolve tração na corda, a equação de Taylor, tá? Temos as duas fórmulas aqui para lambda e para frequência, para corda vibrante e tubo sonoro aberto. Temos para lambda e frequência para tubos sonoros fechados. E temos a fórmula do efeito Doppler, que não é menos importante, certo? Aqui ao lado tem aqui o que significa cada uma das letrinhas para vocês, que não vai ser novidade, tá? O que cada uma significa. Por exemplo, nós temos aqui quantidade de energia, S, área da superfície, ΔT, variação do tempo. Temos aqui intensidade sonora, limiar da percepção auditiva, que é o IO. Temos a tração, densidade linear, olha a fórmula dela aqui, ó, massa sobre comprimento. Temos o lambda, que é o comprimento de onda. N, que é o número de harmônicos, é o número de barriguinhas. L é o comprimento da corda ou do tubo, dependendo da situação. F' é a frequência aparente recebida. F é a frequência real emitida pela fonte. VS, velocidade do som, que é 340 metros por segundo. Você só muda se a questão mandar. VO, velocidade do observador. E o VF é a velocidade da fonte. Coloquei um esquemazinho aqui, ó, bem simples, sobre corda vibrante, tá? Coloquei até em forma de observação. E sobre tubo sonoro aberto e tubo sonoro fechado. Nas cordas vibrantes, cada barriguinha dessa aqui representa um harmônico, ó. Então nós temos o primeiro harmônico, ou harmônico fundamental, que você chama de 1. Temos o segundo harmônico, que são 2 barriguinhas. E temos o terceiro harmônico, que são 3 barriguinhas. E assim vai. 4 barriguinhas, 4 harmônicos, 5 harmônicos, 6 e assim vai. No tubo aberto, cada metadezinha dessa aqui representa um harmônico. Então, uma metade com a outra metade dá uma barriguinha, primeiro harmônico. Uma metade com a outra metade, com mais um inteiro aqui, segundo harmônico. E assim vai, tá? Então, uma barriguinha representa um harmônico no tubo aberto. Já no tubo fechado, a metade da barriga representa o primeiro harmônico. Então, aqui eu tenho uma metade com a outra, terceiro harmônico. Então, é por isso que no tubo sonoro fechado, a gente só fornece harmônicos ímpares. Porque cada metade dessa representa um harmônico. Tá beleza? Então, veja que não é difícil isso aqui. Nós temos um resumo bem básico mesmo aí sobre a parte de acústica. Aí nós temos o primeiro exemplo aqui, ó. Primeiro exemplo, vários exemplos, mas vamos pelo primeiro aqui. No primeiro ele diz o seguinte, ó. Determine a velocidade de propagação, tá, da onda para um fio de 80 centímetros de comprimento, uma massa de 200 gramas, certo? Esse fio ele tem 5 nós e uma frequência de 80 Hz. Pede que a gente determine a velocidade e o lambda. Gente, primeiro, 5 nós, o desenho é isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você une os pontinhos e você tem quantas barrigas? 4. Então quer dizer que esse N aqui, ó, que é o número de ventres, certo? O número de harmônicos, vai ser 4. Então, como ele quer que a gente ache a velocidade, o que é que eu vou fazer? Frequência é N vezes V sobre 2L, onde a frequência vale quanto? 80. O N vale 4, como eu acabei de explicar, que é o N daqui, ó, dos harmônicos. O V é a velocidade, o 2 da fórmula e o comprimento é 80, transformando em metro, 0,8. Então fizemos o que aqui? A simplificação, ficamos com 2V igual a 64, que é o produto de 80 por 0,8. Certo? Então 64 dividido por 2 deu 32. Esse é o primeiro método para se fazer. Também você pode fazer o seguinte, ó. Aí achamos aqui também, para não esquecer, achamos o lambda, que é 2L sobre N, tá? Aqui eu tenho 2 vezes 0,8 sobre 4, simplificamos. 0,8 por 4 deu 0,2, esses 2 deu 0,4 metros. Achamos a velocidade e o lambda. Se você quiser ir pelo segundo método, você pode achar logo o lambda, como a gente fez aqui primeiramente, ó, achamos ele 0,4, seguindo o mesmo processo. E a velocidade pode ser pela equação da onda, lambda vezes frequência. O lambda eu acabei de achar que é 0,4. A frequência ele me deu aqui, ó, que ela vale quanto? 80. O produto de 0,4 por 80, 32. Então achamos a velocidade. Então tem 2 métodos para você fazer isso aí, tá bom?
Então, eu acho que ficou bem clara essa questão, tá? Se tiver alguma dúvida, manda aí algum recadinho nos comentários que a gente tira a dúvida de vocês. A segunda questão, ela diz o seguinte, ó. Ela diz que o motor produz vibrações transversais com uma frequência de 10 Hz, certo? Em uma corda homogênea de 2 metros. Sabendo que a densidade linear da corda é 0,5 kg por metro, uma das extremidades da corda é mantida fixa na parede, enquanto a outra está ligada ao motor. Sabes que essa frequência da corda, certo? Está no segundo harmônico. Determine o valor da tensão na corda e mande a gente assinalar a alternativa. Gente, preste atenção. Só existe tensão nessa fórmula daqui, ó, tá? Velocidade é a tensão ou força de tração ou força de tensão sobre a densidade. Então nós vamos fazer o seguinte. Se eu quero achar essa tensão, eu preciso saber quem é a minha densidade, que eu já tenho, mas eu não tenho a velocidade. Então eu vou precisar achar a velocidade. Partir para a fórmula. Frequência é N vezes V sobre 2L. Frequência vale 10, como a gente tem aqui, ó, 10. O N, que é o número de harmônico, como é o segundo harmônico, vale 2. O 2 da fórmula, o V, que é a velocidade, certo? O que é que a gente fez? Nós simplificamos esses caras aqui, ó, 2 com 2, aqui vai sobrar a frequência, que vale quanto? 10. E a velocidade sobre 2. Meios por extremos, 20 metros por segundo. Vamos para a fórmula da velocidade agora, que é tração sobre a densidade. Então fica 20, que a gente já achou a velocidade, a tração que eu quero, e a densidade, ó, 0,5 kg por metro, tá aqui. Para a gente sair aqui dessa raiz, elevamos os dois termos ao quadrado. Então ficamos com 400, cortamos aqui a tração, e aqui ficou 0,05. Produto dos meios por extremos, temos uma tração agora que vale 20 newtons, tá? Então tá aqui, ó, tração 20 newtons, que é o que ele pediu na questão. Então, para que achar essa tração, eu precisei achar primeiro a velocidade, ok? Terceira questão, outro exemplozinho aqui simples. Ele diz o seguinte, ó, o eboé é um instrumento de sopro que baseia-se na física de tubos sonoros abertos. Um eboé tocado por um músico emite uma corda, uma nota dó, que forma uma dessas ondas estacionárias representadas nessa figura aqui, ó, a seguir. Sabe-se que o comprimento do tubo ele vale 66,4, certo? Ele quer que a gente ache o comprimento de onda e a frequência. Então vamos lá, lambda, como aqui é um tubo aberto, o eboé é aberto, lambda é igual a 2L sobre N, então fica 2 vezes 66,4, que é o comprimento, dividido por 4, não é isso? Ou por um N aqui, ó, aqui foi quanto N? 1, 2, 3, 4. Ok, então até aí sem problema, beleza? O que é que a gente vai ter que fazer agora? Eu tenho aqui, ó, o lambda, que é o que eu quero achar, o 2 da fórmula, comprimento 66,4, esse 4zinho aqui que a gente sabe que é o número de harmônicos, 1, 2, 3 e metade com metade dá mais 1, 4. Simplificamos sobre o 2, dividir 66 por 4 por 2 e encontramos 33,2 centímetros. Esse é o valor do lambda, que é o comprimento de onda que ele pediu. Para se achar a frequência, eu faço N vezes V sobre 2L, como o tubo é aberto. Então a frequência vai ser o N, que vale 4. Esse V é a velocidade do som que ele deu aqui, ó, que é 340, mas memorize que não é obrigado a ser dado, tá? E dividido por quem? Por 2 vezes o comprimento, que é 0,664. Por que eu tive que transformar? Porque aqui, ó, esse comprimento está em centímetro, eu transformei ele para metro, porque a frequência em Hz tem que estar o comprimento em metros. Então fiz a transformação, simplifiquei aqui 4 com 2, multipliquei por 340, ficou 680. Dividido por 0,66, encontrei 1024 Hz. Então esse é o valor da frequência e esse aqui é o valor do comprimento de onda, né? Estou escutando aí ao fundo passarinho tocando, né? Até bom que fica um clima de natureza. Temos aqui a quarta questão, o quarto exemplo. No quarto exemplo, ele diz o seguinte, ó, a gente tem uma frequência aqui que vale 170. Ele diz, a frequência fundamental de um tubo de órgão fechado é igual a 170. Beleza, tá aqui, 170. Aí ele diz, o comprimento do tubo fechado é a frequência do terceiro harmônico, ele quer comprimento e frequência do terceiro harmônico. Então vamos lá, frequência não é NV sobre 4L. Quanto é que vale a frequência fundamental? 170. Se é fundamental, o N vale quanto? 1. O V é a velocidade, 340. E aqui fica 4 vezes L, porque o tubo é fechado. Então fizemos o quê? 170 vezes 4 deu 680 L, dividido por 340. Então L é 340 dividido por 680, 0,5 metros é o comprimento do tubo.
Para achar a frequência do terceiro harmônico, N vezes V sobre 4L. Só que esse N agora vai ser quanto? 3, tá? O V vai ser a velocidade de 340 e 4 vezes o L, que a gente já sabe o valor do L, que é 0,5. Simplifiquei aqui, ó. Esse 340 aqui, multipliquei 4 por 0,5, deu 2. 340 por 2 deu 170, que multiplicado por 3 deu quanto? 510. Se você quiser usar esse macete, que você só vai encontrar aqui comigo, Fn é igual a N vezes F1. Você pode usar para qualquer tubo, aberto ou fechado. Então, como o N é 3, que é o terceiro harmônico, eu coloco no lugar do N 3 e a frequência F1 fundamental vale quanto? 170. Então, eu fiz o produto e encontrei aqui 510 do mesmo jeito. Para a gente fechar nosso último exemplo aqui, nós temos um exemplo de intensidade sonora. Ele diz que um ambiente tem uma intensidade sonora de 10 elevado à oitava. Sabemos que o limiar da percepção auditiva é 10 elevado a menos 12. Partimos para a fórmula do B, que é 10 vezes o log de I sobre IO. Aí eu substituí log, o I vale 10 a menos 8 e o O 10 a menos 12. Vamos resolver esse logaritmo pela propriedade básica, que é o log de 10 a menos 8 sobre 10 a menos 12 igual a x. A base não aparece aqui, é 10. Então fica 10 vezes x, fazendo o mesmo que temos aqui, ó, 10 da base vezes x, fica 10 elevado a x. 10 a menos 8, esse cara sobe, troca de sinal, fica 12. Então 10 elevado a x é igual a 10 à quarta. Aí fizemos o quê? Igualamos as bases, que isso aqui é uma equação exponencial, x é igual a 4. Então B vale quanto? 10, que já existia aqui, e tudo isso aqui deu quanto? 4. Então B vale 10 vezes 4, que é igual a quanto? 40 decibéis. Gente, isso aqui foi uma aula bem resumidazinha sobre acústica. Não é uma aula, não é um assunto difícil, tá? É um assunto fácil, mas que eu espero que vocês tenham aí adquirido algum conhecimento nessa aula, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa um comentário aí, aproveita e deixa o seu like, tá certo? Que ajuda o canal, ok? E se inscreve também, tá? Obrigado, um abraço para todos e bom início de semana a todos.